Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Nelson Leme. Vamos resolver mais uma questão do Enem 2022. Questão 140 do Enem 2022, Caderno Azul. Uma sugestão para resolução. Pause o vídeo e faça a sua leitura, a sua interpretação. Mesmo que você não conheça bem o conteúdo, só a anotação da parte numérica e a procura da pergunta que vem sempre no final. Isso já facilita o seu raciocínio posterior. Se você gostar, dê um like para nós, inscreva-se no canal. Muito obrigado. Uma dica de estudo é um treinamento para aprendizagem. Para aprender, faça um resumo do enunciado em papel e lápis, simples, mas organizado. Só assistir vídeos ou só digitar, em geral, não é a melhor estratégia de estudo. Porque quando você só assiste o vídeo ou você apenas digita no computador, isso não favorece a memorização. O que favorece a aprendizagem é você fazer em papel e lápis. Vamos à leitura juntos. Foram convidadas 32 equipes para um torneio de futebol que foram divididas em 8 grupos com 4 equipes. 8 grupos, cada grupo com 4 equipes, 8 vezes 4, 32, que é o total de equipes convidadas. Cada equipe disputa uma única partida contra uma das demais equipes do grupo. Ou seja, se o grupo tem 4 equipes, a equipe não pode jogar com ela mesma, então só pode jogar com as outras 3 equipes do mesmo grupo. Daí então eu posso concluir que cada equipe vai fazer 3 partidas. A primeira e a segunda colocadas de cada grupo seguem para realizar as 8 partidas da fase do torneio chamada de oitavas de final. Os vencedores das partidas de oitavas de final seguem para jogar as 4 partidas das quartas de final. Os vencedores das quartas de final disputam 2 partidas das semifinais. E os vencedores avançam para a grande final, que define a campeã do torneio, correto? Do torneio. Diz a final: pelas regras do torneio, cada equipe deve ter um período de descanso de no mínimo 3 dias entre 2 jogos por ela disputados. Ou seja, se um time disputar uma partida, por exemplo, num domingo, só poderá disputar a partida seguinte a partir da quinta-feira da mesma semana. Isto é, joga no domingo, tem que descansar 3 dias, segunda, terça e quarta. Então só poderá jogar na quinta-feira. E no final está assim a pergunta do problema. O número mínimo de dias necessários para a realização desse torneio é, então, qual que é o número mínimo de dias para realizar o torneio nessas condições? Eu vou destacar aqui, então, que você tem um torneio de futebol, 8 grupos com 4 equipes, depois elas vão selecionar 2 equipes de cada grupo para disputar as oitavas de final. Depois vai disputar as quartas de final. Só os vencedores passam para outra etapa. Depois as semifinais e finalmente a grande final que define a campeã do torneio. Vamos destacar aqui sempre a pergunta: qual que é o número mínimo de dias necessários para a realização do torneio? E sempre lembrando que na fase de grupos, na fase inicial, cada equipe vai disputar 3 partidas. Portanto, eu vou precisar de 3 datas, 3 dias para realizar essa fase de grupos, tá certo? Vamos ver aqui um diagrama. Temos aqui o formato do torneio de futebol, que é justamente o formato da última Copa do Mundo de 2022 no Catar. Nós temos aqui uma fase de grupos, tá certo? A fase de grupos, somente a primeira e a segunda colocadas de cada grupo seguem para as oitavas. Como lá falam, 8 grupos de 4 equipes, então você vai ter um total de 32 equipes e cada equipe vai fazer 3 jogos dentro do grupo, porque são 4 equipes e a equipe só pode jogar contra as outras 3, tá certo? Então é a fase de grupos aqui.
E aí a fase eliminatórias. As fases eliminatórias, somente a equipe vencedora de cada jogo segue para a fase seguinte. Um resumo aqui, ó. Na fase de grupos, você vai ter classificadas 2 por cada grupo, tá? Porque somente a primeira e a segunda são 8 grupos, então você vai ter classificado 16 equipes que vão passar para uma próxima fase eliminatória, onde somente o vencedor passa para a fase seguinte. Por que são 8 jogos? 16 equipes jogam 2 a 2, tá certo? Então são 8 jogos e assim por diante. Então vejamos, para você cumprir a fase de grupos, como são 3 jogos em cada grupo, eu vou precisar de uma data, 2 datas, 3 datas, tá certo? Eu posso então realizar o primeiro jogo da fase de grupos, o segundo jogo e o terceiro jogo na fase de grupo aqui, ó. Primeiro jogo, segundo jogo e o terceiro jogo aqui. Agora, essas equipes classificadas vão para oitavas. E essas oitavas de final, já que são 8 jogos, podem ser realizadas numa data só. Já que eu quero o número mínimo de jogos, de dias, melhor dizendo, 8 jogos podem ser realizados numa data só. Então aqui eu preciso de uma quarta data. Mesma coisa, as 8 equipes aqui que as vencedoras vão para as quartas. 8 equipes em 4 jogos. Também uma única data. É a quinta data para realizar quartas de final. E a semi de final são 4 equipes que vieram das quartas, 4 jogos. Os 4 vitoriosos realizam a semifinal. Então eu vou precisar de uma sexta data. E os vencedores da semi vão para a final. São 2 equipes que venceram a semi e vão disputar a final. Então uma sétima data aí. Então até aqui eu vou precisar de 7 datas, tá certo? Quarto jogo, quinto jogo, até o sétimo jogo. Só que entre uma data e a outra data, do primeiro e segundo jogo, é necessário ter um descanso de 3 jogos. Mesma coisa para o segundo e terceiro jogo. Mesma coisa entre o terceiro e o quarto jogo, descanso de 3 dias. Entre o quarto e o quinto, mais 3 dias de descanso. Quinto e o sexto. E também entre a semifinal e a final, outro descanso de 3 dias. Então, o número mínimo de datas que eu vou precisar, tá certo? E para poder realizar o torneio, o número mínimo de dias será o seguinte. Vamos ver aqui a quantidade de dias de jogos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias de jogos. Então, dias de jogos são 7. E os dias de descanso do torneio? 3 aqui, mais 3 aqui são 6. Entre o terceiro e o quarto, mais 3 são 9. Entre o quarto e o quinto, mais 3 são 12. Aqui, mais 3 são 15. E mais 3, eu vou precisar de 18 dias de descanso, como está mostrando aqui no formato, tá certo? Somando, então, esses dias, 17, ou melhor, 18 com mais 7, são 25 dias. Então tá aí uma questão que vem do dia a dia, como todas as questões do Enem. São tiradas do nosso dia a dia, no caso aqui um torneio de futebol, que é um probleminha também de análise combinatória, tá certo? Que se resolve dessa maneira, tá certo? Então se você gostou da resolução, dê um like para nós, muito obrigado. Então vamos marcar a alternativa que diz 25 dias. 25 dias, a resposta é a alternativa B de bola. Se você gostou, dê um like para nós. Inscreva-se no canal. Muito obrigado e até a próxima.